A questão do programa, o Lula ainda não apresentou o programa, né? Tem uma frente, a frente que o apoia cobra, né? O que vai fazer com a economia? Não apresentar programa é ruim também para o candidato a presidente, ou quando ele é muito conhecido não precisa? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que é sempre ruim, né? Tem que mostrar. Tem que mostrar. O eleitor quer. O eleitor quer conhecer os programas. Assim, a nossa eleição, ela ficou muito pautada, ela perdeu um pouco de musculatura democrática, sabe? A gente perdeu muito o discurso do que vai ser feito, quais são os programas, quais são os seus planos para a economia, para a educação, para a segurança. A gente perdeu um pouco disso. Ficou muito na base do ataque. Então, eu espero que nesse segundo turno que a democracia vença e que a gente consiga ter mais desses debates que enriquecem o nosso discurso político. Eu acho que a Nery vai se decepcionar, porque eu acho que não vai ter... Eu já comentei no outro programa, Augusto, o eleitor, quando a gente faz um estudo de modelo comportamental do voto, 65% dos eleitores votam de forma prospectiva. Então... O que significa exatamente? O que vai ser do Brasil, se ele for presidente, tal. Então eu preciso ter programa, não para apresentar, mesmo porque a legislação obriga você a ter o plano, você registrar o plano e apresentar. Por isso que eu não entendo por que não aconteceu nada ainda na campanha do Lula, o que está acontecendo. Mas você tem que ter ali projetos. E projeto, também falei da outra vez, o projeto tem que ter nome, logomarca, história. Um projeto que não tem isso, vou fazer não sei o que, não é projeto. Eu tenho que ter minha casa, minha vida, vou construir. Se depois vai dar certo ou não vai, o problema é que hoje existe a internet, que o cara falou, você falou e você não fez, né? Em torno de 20% vota de forma retrospectiva. Foi ele que fez isso, ele errou lá e tal. A gente tem depois em torno de 6%, de 2,5% só, que vota de forma ideológica. Então, essa discussão ideológica vai acontecer, mas ela precisa, principalmente para o Bolsonaro, precisa acontecer, e aí falando de estratégia eleitoral, por quê? Porque muito eleitor do Lula não sabe das pautas do Lula. Ele precisa aproveitar o momento para confrontar o Lula com relação a isso. Haja visto que o Lula sempre foi contra o aborto, ele sempre deixou claro, o PT nos tem debates programa. Tem de fazer Exato, isso. Mas o Lula gravou um vídeo falando que agora ele é contra o aborto. Então o Bolsonaro precisa disso para mexer com o eleitor evangélico, com o eleitor do ensino fundamental que não sabe. O Bolsonaro revelou, acho que na live ontem do Paulo Figueiredo, que é aqui da Jovem Pan, junto também com o Thiago Asmar, que é da Jovem Pan, ele revelou que ele parou lá no Círio Nazaré, numa casa que tinha bandeira do Lula, que ele subiu, foi conversar e falou perguntou assim, você sabe que é ideologia de gênero? A mulher, claro que disse que não. E ela explicou que era para a moça que estava morando naquela palafita. Então as pessoas vão ter que saber disso para falar, não, o Lula eu não quero. É a estratégia que o Bolsonaro vai usar. E sempre pode mudar, qualquer pessoa pode mudar, né? Claro, esse tipo de eleitor muda. Claro, muda. Porque esse é o grande... Quando a pessoa fala que o voto mais convicto é daquela classe média, classe mais alta. O fundamental, a gente está falando de 40% do eleitorado brasileiro. É um eleitor que ele pode mudar o voto dele. Outra pergunta.